Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu tô aqui com um carro automático e eu vou fazer esse vídeo aqui para demonstrar rapidinho, de forma bem resumida, como se usa um carro automático, tá? Eu tô aqui com um Kia Stonic. Esse aqui é um carro bem raro no Brasil, é pouco comum. Porém, as funções do câmbio automático são praticamente sempre as mesmas, tá? Então, o que eu falar para esse carro aqui vão valer para outros carros também com transmissão automática, tá? Vamos começar bem do começo, tá? Chegamos aqui num carro automático, tá? O carro está desligado. Primeira coisa, a maioria deles não liga se você não pisar no freio. Isso é uma questão de segurança. Então eu vou aqui, ó, pisar no freio e nesse caso eu vou aqui apertar o botão e o carro vai ligar, tá? Aí eu vou chegar aqui, como usar isso aqui, tá? Primeira coisa, todo câmbio automático, a maioria deles, né, tem essa alavanca aqui. Alguns são seletores, enfim, mas a maioria é essa alavanca aqui. E tem um botãozinho na lateral. Às vezes muda também a posição, tá? Às vezes pode ser um botãozinho aqui na frente, enfim. Mas boa parte deles tem esse botão aqui, ó, na lateral. O que é esse botão? É uma questão de segurança para você não movimentar, não esbarrar no câmbio e mudar o câmbio de posição, tá? Então, quando eu quero movimentar a alavanca, eu aperto esse botão e eu passo entre as posições do câmbio, tá? Sempre com o botão pressionado e solto quando eu chego na posição que eu quero. Então vamos lá, pessoal. Basicamente, a maioria dos carros, ou praticamente todos os carros automáticos, tem todas essas funções aqui, ó. O P, o R, o N e o D, tá? Vamos do começo. P de parking, é parado, tá? Essa é a posição que você estaciona o carro. Por exemplo, eu estou aqui com o carro estacionado, tá? Cheguei, o carro estava em parking. Saí com o carro, andei com o carro. A hora que eu voltar, que eu for parar o carro, eu vou chegar aqui na vaga. Terminei de estacionar o carro, eu boto aqui no parking, tá? Aí vamos lá. Próxima função, R, é de ré. Bem intuitivo, né? Então R de ré, ó, ligou a câmera de ré aqui, enfim. P, R. O N é o neutro, seria o equivalente a um câmbio, seria o equivalente à posição ponto morto no carro manual, tá? Mas aqui chama-se neutro, tá? Então por isso ele é representado por um Nzinho. E aqui o D de drive, que é dirigir. Então aqui você coloca, nessa posição aqui você coloca o câmbio, né? Para o carro ir para frente. Aqui ele vai trocando as marchas sozinhos. Primeira, segunda, terceira, sem você fazer nada. Não precisa mexer em mais nada. Conforme você vai dirigindo, só acelerador e freio e ele vai trocando as marchas para você, tá? Então vamos lá, pessoal. Mais uma vez. P, parado. R, de ré. N, neutro, ponto morto. E o D é o drive, dirigir para frente, né? Importante falar o seguinte: quando você está movendo o câmbio entre a transmissão aqui entre as posições, você não precisa soltar o gatilho. Por exemplo, eu acabei de entrar no carro, o carro estava aqui em P, parado, né? Eu venho aqui, ó, eu não preciso chegar no drive, eu não preciso movimentar depois para o N, depois para o D. Eu venho assim, ó, já. Eu tô com o carro parado aqui no P, eu vou apertar o botão e vou descer até o D de drive. Pode reparar que toda vez que eu movo a alavanca, ele dá um trancozinho aqui. E aí você vai sentindo ela parando aqui nas posições, né? Aí depois disso, pessoal, basicamente todo carro automático tem essas 4 funções aqui, tá? Essas 4 posições do câmbio. Depois, alguns carros têm funções extras, tá? Maioria para você controlar um pouco mais de freio motor do carro. Então, por exemplo, você está descendo uma serra, alguma coisa assim, e aí você às vezes tem uma função aqui, por exemplo, um L. Alguns câmbios tem um L que é de low, que seria usar uma marcha reduzida para ele usar mais freio motor. Esse carro não tem o L, mas eu tenho aqui, ó, um mais e um menos para poder controlar as posições aqui do câmbio, né? E nesse caso eu controlaria as marchas normalmente. Uma coisa que o pessoal também tem dúvida: poxa, eu posso jogar na posição do manual aqui para trocar
Com o carro em movimento? Sim, pode sim, tá? Você está descendo uma serra ali, tá em drive. Chegou uma serra, vem aqui, ó, e você passa a controlar. Se o carro estiver em quinta, você vem em quarta. Se precisar terceira, pô, voltou de novo, quarta. Aí você vem e fala, aliás, nem precisa apertar o botãozinho, tá? Mas você, aqui ó, movimentar a alavanca entre o D, jogando para o lado, e o manual, tá? Boa parte dos carros automáticos novos tem alguma função assim, tá? Alguns tem um Szinho também, que aí seria um de esporte, que aí o carro vai trocar de marchas em rotações mais altas para ele ficar com um comportamento um pouco mais esportivo, tá? Mas basicamente são essas as funções aqui, PRND. Outra coisa também importante falar, tá? Por exemplo, estou dirigindo, então vamos lá, estaria no drive, né? Parei num sinal, eu não preciso jogar para o neutro ou para o parking, eu deixo o carro em drive mesmo, não mexo a posição dele. Parei no sinal, piso no freio, o carro para, tá? Essa posição aqui de parking serve para quando você estacionar mesmo o carro. Você parou o carro, você movimenta a alavanca aqui para o parking, tá? E outra coisa também que é bom frisar, tá, pessoal? Imagina que você está subindo e vai parar numa ladeira. Você vem aqui, o carro está em drive, ou em ré, né? Às vezes você acabou de fazer uma baliza, entrar numa vaga ali. Você vai colocar o câmbio, vai parar numa ladeira. Primeira coisa que você vai fazer: cheguei na ladeira, coloquei o carro na vaga. Antes de qualquer coisa, ó, vou puxar o freio de mão com o carro ainda em drive. Na sequência, eu vou aqui, ó, aliviar o freio e colocar em parking, tá? Nunca colocar em parking primeiro e depois puxar o freio de mão. O freio de mão é antes do parking, tá? É isso, pessoal. Espero ter ajudado aí.